Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. E hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como é que se joga The Dwarf King, né? Eu espero que a pronúncia esteja certa. Lançamento da Paper Games, um joguinho de vaza bem legal e bem interessante, onde as regras de pontuação mudam constantemente, tá? E um jogo aí que dura uns 40 minutinhos e precisamos aí de 3 a 5 jogadores para ser jogado. Antes de mostrar para vocês como é que se joga The Dwarf King, os recadinhos rápidos. Tá procurando um novo board game? Taverna Real, loja parceira do canal. Clica aí no link na descrição e fala com o Taverneiro. Também tem nosso cupomzinho ali, né? Pra você ter um descontinho ali. E também tá procurando ali pimpar seu jogo? Acessórios, coisas que te ajudam? Acessórios BG, loja parceira do canal também. Links todos na descrição. Vamos ver como é que se joga The Dwarf King? Que hoje aqui eu não tô pra enrolação, hein? Antes, deixa aquele like. E vamos ver como é que se joga, começando então com a preparação. The Dwarf King, como eu adiantei aqui, é um jogo de vaza. Ele tem várias cartinhas, umas cartinhas quadradas e várias outras cartas aqui que são as cartas que nós vamos usar. A primeira coisa que nós temos que fazer é separar todas as cartas especiais do jogo, tá? O jogo ele tem cartas de 3 naipes, que é o verde, o azul e o vermelho, e nós temos cartas que vão de 2 até as, com as cartas do baralho, como vocês devem estar acostumados. Tudo que for diferente disso é carta especial. Então vamos olhar aqui quais são as cartas especiais. As cartas especiais são todas as cartas douradas, todas as cartas de número 1 e todas as cartas de número 11, beleza? Separou todas elas, embaralhou, deixou um monte virado para baixo. Depois nós vamos distribuir as cartas de ajuda para os jogadores, tá? Deixar separado aqui para eles consultarem se precisarem. Vamos embaralhar aleatoriamente as cartas de missão, que são essas cartas quadradinhas aqui. Separar 7 delas, tá? No jogo nós temos 20, vamos usar só 7. E colocar no centro da mesa, as demais voltam para a caixa. Vocês vão notar que essas cartas de missão elas têm frente e inverso, tá? Não importa qual lado que vai estar, o importante é estar com a pilha aqui no centro da mesa. Antes, um adendo importante, nós temos algumas cartas de missão que tem essa estrelinha aqui. E o manual recomenda que nas suas primeiras partidas você remova elas, tá? Para elas não saírem, que elas são um pouquinho mais complexas ali. As regras dela. Depois nós vamos separar todas as cartas do jogo, que são as cartas de corte. Deixar também aqui ao alcance dos jogadores. Vamos pegar um papel e uma caneta para anotar a pontuação durante o jogo. E nós estamos prontos para começar. Essa é a preparação do jogo. E como é que funciona The Dwarf King? As rodadas de The Dwarf King elas têm 3 etapas. A primeira etapa é distribuição das cartas e a escolha da carta de missão. Depois nós vamos jogar as bases e por fim contar os pontos. Dito isso, eu vou explicar como cada etapa funciona, começando com a primeira, que é a de distribuição das cartas. O manual recomenda que o dono do jogo distribua as cartas na primeira rodada, beleza? Então o jogador que vai distribuir as cartas, ele vai virar antes a primeira carta do topo das cartas especiais e ele vai ler em voz alta para todos os jogadores, garantindo que todos entendam o que o efeito da carta faz. Depois, ele vai pegar essa carta, embaralhar ela e distribuir para todos os jogadores. Só um adendo importante, se você estiver jogando em 3 jogadores, você tem que separar a carta número 2 verde, tá? Eu vou fazer isso porque eu vou fazer aqui uma simulação para 3 jogadores. Separado aqui então a carta 2 verde, ela volta para a caixa do jogo. Então o jogador vai embaralhar e distribuir a carta igualmente para todos os jogadores. Em 3 jogadores, cada jogador recebeu 13 cartas. Então os jogadores vão olhar a sua mão e depois de eles terem olhado, o jogador que estiver com a carta número 5, azul, deve anunciar que está com essa carta. Nesse caso, é este jogador aqui, ó, que está com a carta de músico. E qual que é a função dele? Escolher a missão da rodada. Então, o jogador que estiver com o 5 azul, ele escolhe qual será a missão da rodada. Ele vai pegar aqui, então, a primeira carta de missão e vai ler em voz alta as 2 opções e vai escolher uma delas. As cartas de missão, eu vou explicar elas com calma depois, mas elas são o que vai valer ponto no jogo, tá? Cada rodada a pontuação vai ser diferente e vai ser baseada nessa carta aqui. Um adendo importante é que todas as cartas que tiverem esse símbolozinho da coroa com a caneta, é recomendado que vocês anotem um ponto durante a rodada, tá? Todos os demais a pontuação vai ser no final, na hora de somar os pontos, que é a terceira etapa. Depois do jogador ter escolhido, então, ele vai anunciar qual que ele vai escolher, eu colocar aqui em cima, e nós estamos prontos para começar a segunda etapa, que é jogar as bases. E quem começa? O jogador que estiver com o 5 vermelho. Nesse caso, o jogador com o 5 vermelho, que é o músico dos vermelhos aqui, ó, tá falando, inicie a primeira vaza com qualquer cara, tá?
E aqui já vamos um conceito importante, né, da vaza, que é um jogo de vaza. Um jogo de vaza é um jogador que vai jogar uma carta e todos os outros jogadores, né, devem seguir o naipe da carta. Vamos exemplificar aqui, para ficar melhor? Vamos supor então que esse jogador ele começa, e ele começa com os 7 verde. O próximo jogador no sentido horário, ele deve jogar uma carta verde se ele possuir. Se ele não possui, ele pode jogar qualquer carta. Uma exceção a isso são as cartas douradas, tá? Que são cartas especiais e você sempre pode jogar elas, mesmo que você tenha a cor a ser seguida. Mas dando um exemplo aqui, ó, eu tenho várias cartinhas verdes aqui, então eu posso escolher. Vamos supor que eu vou jogar a dama. O próximo jogador vai olhar a sua mão e também tem que jogar uma carta verde. E vamos supor que esse jogador ele decidiu jogar um A verde, né? Um As. Depois de todos os jogadores terem jogado uma carta, nós vamos ver quem jogou a maior carta do naipe a ser seguido. E aquele jogador vence a vaga. E como é que funciona aqui a hierarquia das cartas? Nós temos aqui, ó, no nosso ajuda, um exemplozinho da ordem das cartas. Né? A carta mais baixa do jogo é a 1, que é especial, né? Se não isso é a 2. Quando chegar no 10, nós temos as cartas valete, que é maior do que 10. Dama, que é maior do que valete. Rei é maior. E a asa é a maior do jogo. Se eventualmente tiver a carta 11, que é uma carta especial, ela está entre o 10 e o valete. Tá? Então aqui nós temos a ordem dos valores, se vocês ficarem na dúvida. Dito isso, quem venceu essa vaza? Esse jogador aqui, porque jogou um As, que é a carta mais forte do jogo. O jogador que venceu a vaza pega todas as cartas para ele e coloca separada num canto aqui, ó, indicando para indicar quantas vazas ele ganhou. Então ele começa uma nova vaza, joga uma nova carta. Vamos lá exemplificar. Vou supor que ele jogou um asa azul agora. Esse jogador tá bem forte, né? O próximo jogador tem que seguir, né? O naipe, ele vai jogar um 8. E esse jogador aqui jogou um 2. Esse jogador venceu novamente, pega as vazas para ele novamente e coloca aqui em cima, ó, indicando que ele ganhou 2 vazas. Uma coisa importante, você só pode olhar as vazas que você ganhou, as cartas das vazas que você ganhou, da vaza mais recente. Então esse jogador ele pode consultar a qualquer momento quais são essas 3 cartas, mas não quais são essas outras cartas aqui, ó, de vazas anteriores. Então tem um lancezinho de memória aí no jogo. E a rodada ela é encerrada quando todos os jogadores jogarem todas as cartas da sua mão, tá? E aí nós vamos para a terceira etapa, que é de contar pontos, né? Baseado nas cartas que os jogadores ganharam e na carta de missão da rodada. E por que baseado nas cartas que os jogadores ganharam? Porque tem algumas cartas que têm alguns efeitos. Por exemplo, essa carta 11, que foi a carta especial que saiu, ela fala que o jogador que ganhar essa carta ganha 3 pontos. E é recomendado que anote esses 3 pontos no momento, né? Então, vamos exemplificar que esse jogador jogou essa carta. Esse jogador jogou essa carta, exemplificando aqui numa vaza, né? E esse jogador jogou aqui, ó, o valete. Então, ele venceu a vaza, ele vai levar essa carta e vai anotar 3 pontos de vitória para ele. E aí é recomendado que se anote na hora, tá? Colocou aqui e vamos para a próxima vaza. E aí nós vamos então para a pontuação, né? Como eu falei. E a missão dessa rodada era ganhe 5 pontos se você ganhar exatamente 2 vazas. Esse jogador ganhou 3 vazas, então ele não ganha 5 pontos. Nós vamos ver os jogadores que ganharam, né? E aí anotar a pontuação. Depois de anotar a pontuação, essa carta aqui ela volta para a caixa do jogo. E nós vamos iniciar uma nova rodada, começando pela distribuição das cartas, né? Vamos juntar todas as cartas novamente. Vamos pegar a carta especial que foi usada nessa rodada, que no caso era aquele 11 verde, né? Esse cara aqui. Vamos remover do jogo também, embaralhar todas as cartas e distribuir. E quem distribui as cartas na segunda rodada? O jogador que ganhou a carta 5 verde. Ou seja, o jogador que ganhar a vaza que tiver o músico verde aos 5 verde, ele vai ficar encarregado de distribuir as cartas na próxima rodada. E a distribuição das cartas na próxima rodada é a mesma coisa. Vira uma carta especial, lê para todo mundo, para que todo mundo entenda, embaralha, distribui as cartas. O jogador com o 5 azul escolhe a carta da missão e o do 5 vermelho inicia a vaza. E assim nós vamos jogando até nós jogarmos 7 rodadas, que são as 7 cartas de missão que vão estar na mesa. Depois disso, de somar a pontuação da última rodada, o jogador que tiver mais pontos de vitória vence. Se os jogadores empatarem, então vão se jogar uma nova rodada, até que os jogadores vão se jogando novas rodadas, né? Até que os jogadores não estejam mais empatados. Beleza? Simples assim é como se joga The Dwarf King. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas cartas especiais, não vou mostrar todas,
Mas eu vou dar alguns exemplos também das cartas de missão, só para vocês entenderem um pouco como é que funciona o jogo. Lembrando que nós temos aqui, ó, uma ajuda que pode ajudar com algumas cartas especiais, alguns esclarecimentos de cartas que podem ser confusas. Começando então com as cartas de missão. As cartas de missão, elas podem ter esse símbolo aqui, ó, vermelhinho, e podem tirar pontos dos jogadores. Inclusive, no final, pode ser que aconteça que um jogador ganhe com pontos negativos, se ele for que tiver menos pontos negativos, né? Já que ganha um jogador com mais pontos no final. Vou dar aqui alguns exemplos. Essa carta de missão, ela daria mais um ponto de vitória para cada carta azul que você ganhou nas suas vazas e menos um ponto para cada carta verde. Você vai querer ganhar as azuis e não ganhar as verdes. Do outro lado, é ao contrário, ganha ponto pelas verdes e perde pelas azuis. Lembrando que o jogador ele sempre escolhe a carta de missão depois de olhar sua mão, tá? Então, isso é bem importante. 5 pontos de vitória se nenhum outro jogador ganhar a mesma quantidade de vazas que você. Porque eu ganhei 4 vazas, o outro ganhou 5, o outro ganhou 6. Todo mundo ganharia 5 pontos nesse caso, né? Mas se eu ganhei 4, outro 5, só eu ganharia esses 5 pontos. E do outro lado, você ganha 5 pontos se pelo menos outro jogador também ganhou a mesma quantidade de vazas que você. 5 pontos se você ganhar exatamente 3 vazas. 5 pontos se você ganhar exatamente uma vaza. Bem difícil, né? Aí sua mão estiver ruim, de repente não é tão difícil assim. Some os valores de todas as cartas de 1 a 11 das vazas que você ganhou, o jogador com o maior total ganha 5 pontos, tá? Também tem uso contrário, menos 5 para o jogador que tiver com o maior total. E assim, sucessivamente, nós vamos ter várias cartinhas. Eu vou dar um exemplo dessas cartinhas que tem esse símbolo, que é o que você anota na hora. Por exemplo, mais 1 para cada vaza ganha pelo jogador à sua direita. Então, quando o jogador da minha direita ganhar, eu já posso lá anotar um ponto. É recomendado que eu faça isso. Mais 2 para cada vaza na sequência mais longa de vazas que você ganhar, sem que outra pessoa vença entre essas vazas. Então, ganhei 2 vazas seguidas, 2 pontos. 3 vazas seguidas, mais 2 pontos. Perdi uma vaza, aí eu tenho que superar, né, essas 3 vazas consecutivas para ganhar mais pontos. Vamos dar uma olhadinha nas cartas especiais aqui também. Essa daqui, ó, você ganha 3 pontos se você ganhou mais vazas que o jogador à sua direita e mais 3 pontos se você ganhou mais vazas que o jogador à sua esquerda. Tá? Essas cartinhas aqui, elas são um pouco mais difíceis de pontuar, por isso que é recomendado você jogar sem elas nas primeiras partidas. Essa cartinha aqui, ela dá ponto negativo para cada valete, dama, rei e as que você tiver e para cada carta azul. Portanto, as cartas valete, dama, rei e as azuis valem menos 2 pontos. Aqui você vai querer evitar essas cartas. Enfim, como eu falei, são várias opções, vários sabores aqui. E isso dá uma rejogabilidade bem legal pro jogo, porque nós temos 20 cartas de missões com 2 missões em cada. Então nós temos 40 formas de pontuar no jogo. E cada partida ela vai ser única pelas 7 cartas que vão sair e pela escolha dos jogadores também. Vamos dar uma olhadinha nas cartas especiais? Nós temos aqui o Inventor. Quando for jogado, o próximo jogador que ganhar a próxima vaza ganha 3 pontos. Tá? Isso é importante anotar na hora para lembrar. Se ele for jogado na última rodada, ele não tem efeito nenhum. O Encantador. O jogador que ganhar esta carta dobra os pontos que ganhar ou perder nesta rodada. Temos as cartas douradas também, que pode dar um efeito. Por exemplo, a Excalibur. Você só pode jogar se você não tiver um naipe. E aí você ganha a vaza. O Feiticeiro, você joga esta carta entre 2 vazas. E aí você escolhe uma carta da vaza anterior e coloca na sua mão, né, e substitui pelo Feiticeiro. Bem legal também. O Xamã, menos 3 pontos para quem ganhar essa carta na vaza. O Druida, após esta vaza você troca de mão com outro jogador. E essas são algumas das cartas especiais, né? Lembrando que são 14 cartas especiais no total. Todas bem intuitivas com o texto aqui e também as que podem gerar dúvida tem um esclarecimento, como falei anteriormente. E é assim que se joga The Dwarf King, um joguinho bem legal, me surpreendeu bastante, né, a variedade de coisas que o jogo tem, né, a gama de estratégia que ele pode proporcionar, né, e principalmente a rejogabilidade. Eu gostei bastante, né, jogos de carteada estão aí na moda fazendo bastante sucesso, e esse aqui é um ótimo jogo, um excelente jogo de vaza, por um ótimo preço, né, um custo-benefício incrível. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido ali como é que se joga. Né? Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, considere se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Ficou alguma dúvida? Não expliquei alguma coisa direito? Ou ficou alguma dúvida sobre uma carta especial que eu não comentei aqui? Ou carta de missão? Comenta aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado
Obrigado a todos que assistiram até aqui. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Caramba, cadê a 5 verde? Cinco verde. Achei.